Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de mais uma empresa do setor de semicondutores, né? A Qualcomm. A gente já falou aqui da Broadcom, vou botar aqui no card aqui em cima. A gente tem vídeo de outras empresas do exterior, né? Bastante empresas do Brasil, principalmente focando em small caps. Mas também começamos a falar de fundos imobiliários, né? E estamos nessa dinâmica aí de um vídeo por semana. A gente está com bastante tarefa, né? Eu estou com bastante demanda. A gente tem um serviço que a gente sempre coloca na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse em conhecer também, quiser alguma informação adicional, pode me procurar no Instagram ou até meu parceiro, o Abinael Machado, que tem os links na descrição do vídeo. Se vocês quiserem só conhecer, quiser trocar uma ideia, pode procurar lá no Instagram. Então vamos lá, eu sou analista CNPI, número 2434. Hoje nós vamos falar sobre a Qualcomm, né, uma empresa aí de semicondutores, produção dos chips, né, que vai para processadores e hoje em dia, né, utilizado muito em dispositivos móveis, vai ver ali ao redor da apresentação, mas tem alguns, como é que eu posso dizer, alguns horizontes, algumas avenidas de crescimento muito produtivas, né, com bastante potencial, tanto na área automotiva, tá? Que todos esses sensores dentro de um veículo, até um botãozinho para subir o vidro, mas até outras coisas mais complexas, Bluetooth, painel do veículo, enfim. Todos isso precisa de chip, né, ou de processadores, dependendo do tipo de máquina. Eu sou formado em tecnologia, né, eu acho que eu já comentei aqui alguns vídeos mais no início, e eu fiz alguns cursos de formação na análise forense. Então, assim, o pessoal às vezes não conhece, mas dentro lá do dispositivo, aquele painel do carro, por exemplo, que é uma indústria que eles estão crescendo bastante, você consegue saber o movimento do eixo do veículo, você consegue saber se a pessoa teve uma freagem brusca ou não, a velocidade que estava, qual o sentido que o veículo estava, se a pessoa estava de cinto ou não, tudo isso é possível de aferir através dos dispositivos. E aí a Qualcomm, como oferece os processadores, esses chips de semicondutores, acaba entrando aí dentro dessa seara, né? Assim como a Nvidia foi na parte aí de processadores gráficos, né? As suas placas de vídeos, os seus chips específicos lá, a Qualcomm e a Broadcom, né? Que é um concorrente, tem esse potencial de crescimento aí bem grande, né? E a gente vai ver depois no finalzinho, falando um pouquinho da cotação, apesar dela ter subido bastante aí no passado, eu nem acho que ela subiu tanto, tá? Frente aos últimos 5 anos. Então vamos aqui tentar dar uma avançada aqui na apresentação. Então, uns highlights, né? Um resumo aí do segundo TRI de 2024, né? Então vocês veem aqui que eles são muito fortes em dispositivos móveis, né? Eles lançaram aqui essa linha Snapdragon para plataforma mobile, né, para celulares basicamente, mas outras plataformas também. São processadores bem pequenininhos. Tem aí essa questão do lançamento lá na China, muito forte, essa 8ª geração do Snapdragon. Então eles têm uma parceria forte aí com a parte chinesa, mas é uma empresa americana, né? Então a gente vê muitas vezes o pessoal, quero investir na China, quero investir em outro país, não quero ficar nos Estados Unidos, ou não quero ficar em Brasil. A gente vê até muitas pessoas que pregam sobre investimento em ETF, em fundos de investimento passivo, em falar que tem que ser em ETF, para você não concentrar em país nenhum, seja Estados Unidos ou até Brasil. Porém, você vê que essas empresas elas têm uma parcela muito relevante ao redor do mundo. Eles vendem para a China, mas a China distribui em outros países, né, fora a presença americana que é muito forte, né? Então a gente vê aqui que no segmento automotivo, a receita ainda é bem baixo, tá? Por isso que tem um potencial para crescer bem alto, né? 600 milhões de receita, em dispositivo móvel 6,2 bi. Né? Então eles estão botando aqui dentro do chassi aí do veículo e tal. Tem um pipeline aí de projetos próximo de 45 bi, né, de projetos futuros. Então a gente vê como tem potencial para crescer, tá? Crescimento forte, rápido, né? Então eles pretendem alcançar aí até 4 bi de receita até 2026, ó, encostando aqui em dispositivos móveis. É claro que o dispositivo móveis também vai estar crescendo e tal, mas a gente vê que eles têm um potencial muito grande aqui, uma avenida de crescimento muito grande, tá? E a internet das coisas é tudo, né? É relógio, a gente tem esse relógio de smart, caixa de som, televisão, micro-ondas, ar-condicionado, tudo dá para conectar hoje. Também é uma avenida de crescimento bem grande, tá? Essa parte aí já está falando até em Wi-Fi 7, né? Wi-Fi 7, né? E a gente vê aí no ambiente doméstico, ou até aqui no Brasil, nem o 5G está operando tão bem assim, né? Mas a gente vê que tem tecnologias evoluindo. Essa parte de IA, que a Nvidia ganhou um boom, pode impulsionar esses setores também, tá? Porque tudo vai depender desse chip de processamento cada vez maior, a quantidade de dados cada vez maior circulando, de informação, né? Então, inclusive aqui a internet das coisas. Então a gente vê, eu acho assim que a Qualcomm tem um potencial bem grande, assim como a Broadcom, né?
Aqui tem uma DREzinha, então o que eles esperavam aqui para o segundo TRI, o que eles entregaram, tá? E já tem um guidance também para terceiro trimestre. Então a gente vê que eles ficaram aí dentro do guidance, tanto receita, né? Não cresceu muito a receita, tá? O guidance estava aqui, mas não cresceram muito frente ao ano anterior. Porém, vocês olham aqui que o lucro por ação até bateu o guidance, tá? Claro que aqui não é contábil, né? Não gap, né? Tem alguns impactos fiscais que depois a gente vai ver, alguns impactos que não são recorrentes, né, que são de alguns segmentos, de algumas atividades específicas. Porém, a gente vê que a empresa, uma margem aqui batendo quase acima do guidance, 29%, mesmo a receita não subindo tanto, ela consegue subir o seu EBIT, né? Então a empresa está bem forte aí nesse segmento aí, nesses segmentos, né? Então tem dividido aqui por segmentos também, né? Diferente essa questão aí do mobile, automotivo, internet das coisas, né? Majoritariamente é mobile, né? Então tem essa diferença aqui do... Deixa eu ver só como é que tá aqui a separação aqui da tela. Tá certinho. Só para confirmar para vocês aqui. Essa questão desse segmento que está separando aqui na tela. Pera aí só um momentinho e eu já dou um retorno. CT e QTL, né? Um seria sobre uma tecnologia aí geralmente de transmissão, que é o QCT, que é a tecnologia CDMA, né? E a outra é o licenciamento de algumas patentes da companhia. Então, basicamente, o QCT é o hardware, tá? Esse QCT aqui seria o hardware, o processador e tal, e o QTL seria o licenciamento, algumas patentes, alguma coisa, um produto próprio dela. A gente vê que a patente, eles têm um gasto maior geralmente para desenvolver, né, uma tecnologia específica que eles conseguem registrar, mas o hardware tem um custo maior de produção, então a margem é um pouquinho menor, tá? Mas de qualquer forma, quando a gente pega lá o consolidado, não sei se aqui está o consolidado da margem, não, né? É mais ou menos aqui nessa faixa aqui, né, de acho que 40%, salvo engano, a gente vai ver adiante. Pega uma mescla dos dois, mas ela consegue crescer muito mais a margem do que a receita, tá? Pelo menos nesses últimos períodos. Vai avançar aqui um pouquinho. Aqui é o que eu estou falando, né? A receita subindo só 1% à frente do ano passado, no mesmo trimestre, mas o EBIT subindo, aqui não falam da margem, né? E o lucro por ação subindo bem mais ainda do que o EBIT. Essas empresas, que a gente vê que tem uma governança boa, lá fora geralmente empresa grande tem governança boa, tende a fazer recompra ou tende a beneficiar, focar bastante no acionista, tá? Não só no majoritário, controlador e tal, porque tem uma política de governança muito forte lá fora, a questão de rastreamento para a pessoa estar fazendo alguma coisa ilegal, alguma coisa que não é moralmente também aceito, que pode prejudicar a imagem da empresa. Então acaba que o lucro por ação reflete também para os minoritários, tá? A gente não vê isso tão grande aqui no Brasil. Aqui que eu falei, né, seria aqui a receita por hardware e a receita por licenciamento. Licenciamento normalmente tem um gasto... Acho que os dois têm um gasto grande em CAPEX, né? Mas talvez o licenciamento tenha um gasto maior com despesa de pessoal, não sei, né? Eu teria que estudar com calma, porque aqui também tem o custo da fábrica, impacta lá na margem bruta e, consequentemente, na margem EBITDA, né? Então o QCT seria mais aí uma produção. Deixa eu só baixar aqui meu rostinho aqui na imagem. Seria uma produção aí do hardware, propriamente dito, e aqui o licenciamento, direito de patente, né, direito de uso das suas tecnologias, com parcerias, talvez. Vê que o licenciamento tem um pouquinho mais de receita, né, subindo. Porém, ó, o hardware, que é o grosso da companhia, que entrega lá no produto final, tem um volume bem maior, né? 8 bi aqui é 1.3 bi, né? Mas o EBIT, apesar de ser inferior, olha só como aqui... na verdade, assim, aqui cresceu um pouquinho menos, né? Mas a proporção, né, chegando bem próximo aqui de volume, 933 milhões, aqui 2,3. Cresceu bem também o EBIT aqui no hardware, né? A gente vê que conseguiu crescer bem. Porém, aqui sobra bem mais, né? Me parece que esse direito de patente, de licenciamento e tal, com de parcerias. Aqui distribuindo por segmento, eu tinha falado anteriormente de segmento, mas é um segmento diferente, ali era hardware, patente, aqui é um segmento de indústria, né, digamos assim. Então seria dispositivo móvel, a gente vê que é o grosso, automotivo, olha como cresceu 35%, né, o potencial imenso aqui automotivo, e apesar de a internet das coisas ter caído, não sei se tem algum impacto específico desse setor, né, de repente inflação alta impactando outros produtos industriais, a gente sabe que o segmento industrial
é muito impactado em momentos de inflação alta, de taxa básica de juros alta, e lá fora, nos Estados Unidos, está muito mais forte essa questão de inflação do que aqui no Brasil. Então pode ter impactado, mas esse setor aqui, esse segmento, internet das coisas, é muito interessante também, tá? Assim como automotivo. Aqui mostrando um pouquinho onde o Snapdragon vai e tal, vários tipos de dispositivos aí, basicamente Android, né? Eu acho que o da Apple tem chip próprio deles. Não sei qual chip exatamente que vai lá, qual o tipo de fabricante. Enfim, mas a gente vê que tem vários produtos aí diferentes. Passando, uns pontos chaves na apresentação. Então, tudo aí que o Snapdragon, ó, pipeline de 45 bi, eles fizeram um Investor Day focado em veículos automotivos, tudo que eles podem conectar, tal, 5G, veículo, tal, carro conectado na internet também, navegação. Só que isso daqui também cria uma complexidade muito grande no veículo, tá? Algum tempo atrás, não sei se era uma manutenção de veículo que eu estava fazendo no meu carro, ou até foi estudo sobre essa área forense que eu falei. Quando você bota uma complexidade muito grande desses veículos, também se dá um problema em determinado chip específico, às vezes fica difícil para o eletricista descobrir, mecânico. Mas lá fora a gente sabe que no ambiente mais desenvolvido as coisas são mais baratas, não é igual aqui um país emergente, né? Mas a gente vê que tem aqui serviços dentro do próprio veículo e tal. Enfim, tem várias coisas aqui que a gente nem conhece muito bem, a parte multimídia. Então o que é o Hub da Qualcomm? Eles também têm aí algumas parcerias com GitHub, parte de desenvolvimento aí de, isso é de produtos, modelos aí de IA, ó. Então eles têm alguns modelos de IA, de repente tem uma comunicação grande entre esses segmentos aí, os dispositivos onde eles implementam o chip, deve mandar alguma coisa para a nuvem para eles estarem sempre melhorando, né? O sistema aí no veículo, o sistema aqui, ó, de óculos, né? Esses óculos aí inteligentes, dispositivos móveis, enfim. Tem algumas plataformas aí interessantes. Então eles conseguem melhorar aí através do uso de sistema Wi-Fi, Bluetooth, né? Wi-Fi integrado direto no veículo, enfim. Então estão desenvolvendo cada vez novos produtos, né? Focando aí no 5G também. Então vai aproveitando aí várias tecnologias específicas. O número de antenas, ó, voltar para satélite. Falando mais um pouquinho de algumas tecnologias específicas, né? Esse dispositivo móvel, né? O celular hiperrealista, né? Focado em processadores gráficos também, tá? GPU. Ó, inteligência generativa, né? Que é quando você consegue gerar imagens, vídeos e tal, no processamento dele. Então, focando bastante na parte acústica também, melhorar cada vez mais a experiência de quem está ouvindo determinada música, determinado podcast, vídeo, sei lá. Eles vão focando bastante, né? Eles estão falando bastante dessa parte de IA também, né? Então a gente vê que a empresa não está parada. Apesar de ter bastantes avenidas de crescimento, né? Vários tipos de setores diferentes aí, eles também focam em se desenvolver e ampliar coisas que a gente nem espera ainda hoje. Falar mais um pouquinho aí de algumas tecnologias específicas, gerações. Enfim, vou passar um pouquinho mais rápido, né? Para o vídeo não ficar tão longo. E aqui no final eles falam mais um pouquinho dos números, né? Então o que eu falei? Que eles estavam falando lá no início sobre o resultado non-GAAP, né? Que seria não contábil. É que eles têm alguns impactos aqui, ó. Esse daqui é o resultado GAAP, que impactam no resultado final. Então esse daqui, o QSI seria... Pô, eu acabei de verificar isso aqui, deixa eu validar novamente, que eu tenho anotado aqui, peraí. QSI... são problemas de qualidade de serviço, né? Então, às vezes, quando você tem um contrato, quem trabalha muito com contrato sabe disso. Você pode glosar, não, você não entregou a conectividade ou processamento no tempo certo, né? Determinado produto aí para o fornecedor, ou não está funcionando da forma esperada. Então, tem aqui uma glosa, né? Isso daqui nem sempre vai impactar, né? Por isso que eles botam aqui como resultado não GAAP, né? Um resultado que eles julgam que é mais próximo do operacional. Esse Share-Based Compensation seria pagamento de remuneração para os executivos, grandes executivos de alto escalão, que tocam lá o dia a dia da empresa, mas num alto nível de direção,
através de remuneração de ações. Só que essa remuneração é futura, está atrelada à entrega de resultados, né, crescimento da receita, crescimento de margens, enfim, de lucro por ação. Né? Então isso daqui normalmente impacta mais na frente. Mas eu não gosto muito de tirar isso da conta, não. E tem alguns outros itens aí de menor impacto. Mas, de qualquer forma, a gente vê que não impactou tanto, né? São valores pequenos. Né? Aqui tem o resultado de 2024 e aqui de 2023. A gente vê que teve um crescimento aqui da receita não tão grande. Né? Se a gente comparar aqui o resultado contábil, 9,3 contra 9,2. O EBIT, sim, subiu bem mais. Né? Então, a empresa está conseguindo entregar uma margem bem superior também. Está conseguindo sobrar mais lucro operacional e o lucro líquido também sobrou bastante. Do EBIT para o lucro líquido, como caiu pouco. Né? Se a gente levar em consideração o que deveria ser entregue, né, desconsiderando esses itens não recorrentes, QSI, Share Based Compensation e outros itens, eles teriam um lucro por ação até maior, tá? 2,44 por ação, isso em dólar. Aqui eles têm mais um guidance, né, para o terceiro TRI. Então a gente vê que vai ficar mais ou menos em linha, né? Não deve nem subir muito. Lucro por ação também, mais ou menos na mesma faixa. A empresa deve se concentrar nesse mesmo potencial. Porém, a gente vê que tem uma receita aí que pode entrar da China, é isso? Lá de 2023, né? Que eles ainda não receberam. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Tá escrito aqui embaixo. Mais ou menos isso aí. Aqui um pouquinho das despesas operacionais. A empresa consegue se manter aí com as despesas sem crescer tanto. Isso daí é bem positivo também. E acho que basicamente foi isso aqui. Foi isso aí, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês agora um pouquinho da cotação, né, que eu falei da... meio bugada aqui a imagem, pronto. Da cotação aqui da empresa. Então, assim, a empresa nos últimos 5 anos subiu 150%, é um crescimento interessante, mas a gente vê que de 73 dólares para 187, mais ou menos aqui nessa faixa, teve quedas mais bruscas, né, em alguns momentos. Eu não acho um crescimento tão grande, não. Eu acho que ela tem um potencial grande, ela vale só 209 bi, isso daí para uma empresa grande como a Qualcomm, não é tanto, tá, no mercado externo. Deixa eu ver a Broadcom, que a gente falou há um tempo atrás. Comprou a VMware, né, que é uma empresa de virtualização. Ela vale bem mais, 739 bi de dólares. Né? A gente vê que nos últimos 5 anos cresceu bem mais também. Mas eu gosto da Qualcomm, tá? Eu acho bem redondinha, eu acho que a empresa tem um potencial para crescer. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, né, tiverem gostado de alguma forma, peço para dar um like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse de conhecer, querer entender melhor como funciona a nossa plataforma de análises, tem um link na descrição do vídeo, tem um link também do meu Instagram e do Abinael. Você pode mandar uma mensagem lá, que a gente está aqui para tentar ajudar e para tentar contribuir também nessa área aí financeira. Valeu, forte abraço a todos.